A gente sabe que sequência que gera venda é algo que vai conduzir a pessoa desde o início, meio, até levar a pessoa ao fim para comprar alguma coisa de você. Seja comprar, seja levar a pessoa para algum lugar, seja convidar a pessoa para uma live, seja levar a pessoa para uma consultoria, para uma mentoria. Então, existem alguns pontos que a gente precisa se atentar para conseguir criar essas sequências, ok? Para conseguir conduzir essas pessoas. A gente precisa do tema, a gente precisa da base para criar essas sequências. Então, essas 12 estratégias são as 12 bases que você precisa ter para criar sequências de stories que geram vendas. Para você criar sequências de stories, você precisa saber, ter clareza do que você vai vender. Então, antes de querer criar sequências, a gente precisa saber o seguinte: eu vou fazer com que a pessoa compre o quê? O que eu quero vender? O primeiro passo é ter clareza do tema central do que você vai vender. Porque senão não tem como a gente criar sequências. Porque essas sequências, elas precisam ter uma base, elas precisam ter um tema para que elas sejam desenvolvidas. Então, o primeiro ponto, a primeira estratégia, que são 12, né? Então, a primeira estratégia para você conseguir desenvolver uma sequência é o seguinte: saber o que as pessoas estão errando e as consequências disso. Estão errando em relação ao que, Thalita? Então, vamos supor que você decidiu vender um produto de stories. O que as pessoas estão errando em relação a stories? O que elas estão errando na hora de fazer, na hora de tentar vender nos stories? Então, você precisa ter clareza disso. Porque na hora que você criar uma sequência, você pode criar uma sequência falando dos erros e das consequências. Então, você que está participando da sequência milionária, tá? Você vai ter ali sequências que tenham a ver com os erros que as pessoas estão cometendo, para você trazer clareza para eles dos erros que eles estão cometendo e a consequência disso e levar a pessoa para comprar de você. Vai ter sequência mastigada para você sobre isso.